E aí, meu povo, a paz do Senhor Jesus, estou aqui novamente para deixar uma meditação, pra gente, e peço a ajuda de vocês aí, comentar nos vídeos se tá legal, o que eu preciso melhorar. Esse vídeo ele não tem muito recurso profissional, ele é bem amador mesmo, mas eu acredito muito no conteúdo, entendeu? E esse conteúdo, a proposta é trazer uma edificação espiritual, trazer um entendimento, e conforme a gente vai meditando, a gente vai crescendo junto. Então comenta aí no vídeo, deixa o seu like e claro, tem muita coisa aqui ainda, como eu já disse, amador, e a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo uns pouquinhos e vai aperfeiçoando. A meditação que eu queria deixar hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. São textos bastante conhecidos da grande maioria. E se você não conhece, é uma oportunidade de você conhecer mais a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um manual de vida para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente entender um pouco mais a dinâmica da vida, aquilo que vem sobre a nossa vida, O texto diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar um ano aceitável do Senhor Jesus. E cerrando o livro, tomando-o e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A palavra de Deus, ela tem uma harmonia, algo fantástico, E para a gente entender um pouco mais o pano de fundo daquela época, para tornar um pouco mais clara a nossa reflexão e facilitar a nossa reflexão, era como Jesus, como bom judeu, era costume de ir aos sábados à sinagoga. E Jesus já tinha o status de mestre, e a popularidade que tinha o destacou. Já na sua chegada, ele já foi chamando a atenção. Jesus era um tipo de pessoa, de mestre, que ele não passava despercebido em qualquer lugar, devido à sua notoriedade, devido à sua sabedoria, devido a tudo aquilo que ele estava fazendo. Jesus, quando ele entra na sinagoga, havia uma cadeira muito especial, que era direcionado pelos mestres, pelos sacerdotes, que era direcionado para o Messias. A gente vai lembrar, que a gente está num contexto judaico. Então eu estou fazendo um esforço aqui para a gente se projetar para lá, para a gente entender um pouco como acontecia. E havia essa cadeira que era reservada para o Messias, o tão esperado Messias, e ninguém estava autorizado a sentar. Era terminantemente proibido alguém sentar. Jesus, ao entrar
na sinagoga, ele já começa a despertar o olhar, ele começa a abrir caminho. Quando ele chega, até porque Jesus já chamava atenção, como já foi dito, ele era uma pessoa muito proeminente naquela época, era um dos mestres muito cobiçado. E Jesus não só entra chamando a atenção, mas ele senta na cadeira do Messias. Olha que reboliço. Ele, antes disso, ele vai, se chega lá, ele é lhe dado o pergaminho, a gente fala livro, mas só que naquela época não era a Bíblia, as Escrituras Sagradas, não era separado por capítulo, por livros, como livros hoje, né, que a gente escolhe. Isso aí aconteceu no primeiro século cristão, primeiro ou segundo, agora me foge, agora confesso que eu não lembro agora. Mas foi bem depois essa separação que facilitou a nossa vida. Mas assim, voltando ao contexto, o que Jesus faz? Ele pega o pergaminho, ele abre, vai até lá Isaías 61, se eu não me engano, que fala sobre essa passagem, essa profecia, e ele traz essa informação, e ele ainda finaliza assim, ó. Então, versículo 21 diz assim: então hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. E ele se assenta na cadeira do Messias. Imagina o reboliço que foi. Imagina a loucura, porque ali o templo era composto por fariseus e saduceus. Saduceus eram aqueles que que administravam o templo. E os fariseus, eram aqueles que cuidavam mais do ensino, junto com os escribas, que cuidava da questão litúrgica do templo. E aí o que Jesus começa a pregoar? Qual o teor da mensagem? Fala aí, vamos ler aqui junto, aí diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, ou seja, ele reforça uma habilitação. Ele estava habilitado para falar sobre aquilo, para falar sobre si. E ele ali começa a revelar o cumprimento da profecia, com ele sendo a completude da profecia. E aí ele diz, o Espírito é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor Jesus. Jesus, aí eu gostaria agora de direcionar essa palavra para você. O mesmo Jesus que operou maravilhas naquela época, curando cego, limpando os leprosos, restaurando a habilidade de andar o coxo e tantas outras coisas mais, é o mesmo Jesus que hoje opera na sua vida. Você que está depressivo, você que está desanimado, você que está sem perspectiva de vida, você que está passando por situações limitadoras, Jesus tem a capacidade de trabalhar na sua vida e te habilitar para que você venha vencer esses desafios. Eu não estou te dizendo que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Existem problemas, entre aspas, que o Senhor ele permite vir só na nossa vida para trabalhar o nosso amadurecimento, a nossa fidelidade, a nossa lealdade. E Jesus, ele tem, pela sua infinita soberania e seu discernimento, ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos, ele nos ajuda a seguir uma vida melhor. Mas é necessário você receber essa palavra.
você acolher essa palavra na tábua do seu coração, que é uma expressão metafórica, né? E permitir que essa palavra, essa preciosa semente, ela faça o efeito necessário na sua vida. Aí tem o exemplo da semente, né, que é lançada na terra. Então, permita que essa palavra entre no teu coração e faça a transformação necessária. Jesus, quando ele fala aqui, ele fala de transformação de vida. Quando ele entra na vida da pessoa, ele transforma por completo. E uma das coisas aqui que ele fala, né? Ele fala aqui, apregoar liberdade. Mas você pode pensar assim, mas eu sou livre. Consigo ir até trabalhar, consigo ir para a faculdade. Eu não estou falando dessa liberdade. Eu estou falando da liberdade espiritual. De repente você está preso nos vícios. Cigarro, bebidas, drogas, prostituição, pornografia e tantas outras coisas. É dessa liberdade que eu estou querendo te dizer. Que você pensa estar liberto até você sentir o peso da corrente que te acorrenta. O que você está querendo dizer, Rafael? Experimenta parar de fumar. Você vai ver, para muitos, pelo menos para a grande maioria, a luta que é. Estou usando o exemplo do cigarro, mas serve para qualquer outro vício. Tudo que te aprisiona. Vício, basicamente, é tudo aquilo que te aprisiona. E aí, meu amigo, você vai sentir o peso da corrente. Quando você resolve deixar o cigarro, quando você resolve deixar o açúcar, quando você resolve deixar tantas outras coisas que você nem, às vezes você nem sabe que te aprisiona. E aí Jesus fala mais uma coisa aqui interessante, que ele veio a anunciar um ano aceitável do Senhor Jesus. O que significa isso, Rafael? O ano aceitável do Senhor Jesus era a cada 50 anos, vamos colocar assim, era dado uma carta de alforria para escravos, era liberto, livre o escravo da sua lealdade ao seu Senhor, era restabelecido terras, era perdoado dívidas. E o que essa palavra, ampliando ela, o que ela está querendo dizer? Que independente da dívida que você tem, o Senhor, Ele quer te perdoar. Ele quer graciosamente te libertar daquilo que te aprisiona. E aí, eis a oportunidade, meu amigo. Eis a oportunidade, minha amiga. Não perca essa oportunidade. Jesus, Ele quer te libertar verdadeiramente, como diz a palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, a partir de todo o cumprimento que ele teve das Escrituras Sagradas, se submetendo a tudo que foi estabelecido para nos resgatar do reino das trevas e ser levado a sua maravilhosa luz, Senhor, Ele quer a cada dia nos habilitar para que possamos vivenciar a vida eterna com Ele. Mas isso é integrado à sua decisão. Então a oportunidade é dada hoje. Você que está ouvindo essa palavra, mas eu não consigo largar. Faça uma oração comigo agora. Vamos lá? Feche os seus olhos agora. Faça essa oração. Senhor, eu entendi a Tua palavra para a minha vida. Eu sei, agora eu consigo perceber o quanto eu estou acorrentado pelos vícios da minha vida. Porque a partir do momento que eu propus largar, eu senti o peso dessa corrente. Mas como o Teu Filho diz aqui através desse vídeo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Por isso, Senhor, visita o meu coração, limpa a minha mente, liberta-me desse vício maldito que me aprisiona
e que me impede de viver uma vida abundante, uma vida limpa, uma vida liberta. Senhor, visita o meu coração agora, produz a transformação, muda a minha mente, muda o meu coração, muda o meu modo de perceber a vida, Senhor. E dá a instrução da Tua palavra, do Teu Espírito à minha vida. Eu entrego a minha vida agora como um sacrifício vivo ao Senhor. E muda a minha história. Amém, meu irmão. Tenha certeza que a palavra de Deus vai entrar, vai encontrar morada. Se verdadeiramente, se sinceramente você fez essa oração comigo, essa palavra ela vai encontrar morada no seu coração e vai fazer o efeito necessário. O Senhor, nessa noite, Ele te chama para uma vida diferente. Uma vida de abundância, uma vida de alegria. E é bom falar sobre isso. A vida, isso não quer dizer que você vai rir, ficar rindo, gargalhando o tempo todo. Você vai ter lutas, você vai ter dificuldades, sim. Porque o sol nasce tanto para o ímpio como para o justo. Ou seja, o que está dizendo aqui? Todos estão sujeitos às intempéries da vida. Mas tenha certeza que o estar segundo a vontade de Cristo nos capacita a gente lidar com os desafios da vida de uma forma mais leve. E essa alegria que eu estou te dizendo aqui é diferente. Você pode estar passando num momento que o mundo pode estar desabando sobre a sua cabeça, mas a paz, a alegria, ela te visita. Então, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor quebre grilhões sobre a sua vida, que Ele te faça uma nova criatura, que o término deste ano, 2022, já seja de grandes experiências com o Senhor, tá bom? Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus projetos e sonhos. Que o Senhor seja contigo em tudo que você se propôs a fazer. Claro, que seja dentro da vontade dele. Receba essa palavra, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, e Deus te abençoe. Amém.